Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, a alegria do Senhor. Que bom poder compartilhar esse momento com os meus irmãos. Que alegria poder compartilhar Não tem preço, irmãos. Não tem preço poder compartilhar essa alegria, esse prazer, o cumprimento do mandamento do Senhor, que o Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando a palavra a todos aqueles que necessitam de ter essa salvação, porque Jesus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, e por causa dEle, por Ele, nessa noite nós podemos dizer Maranata, amém? Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas nós precisamos estar atentos e preparados para isso, porque hoje existe uma preocupação, assim, existe uma situação muito perigosa. Mas Jesus é bom. Ele é bom, Ele vem buscar o seu povo, mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar apercebidos, porque a palavra diz que Ele virá como num piscar de olhos. Ele virá, o arcanjo irá tocar a trombeta, e aqueles que estiverem lavados e remidos no sangue do Cordeiro ouvirão e encontrar-se-ão com eles nas nuvens. Aleluia, amém? Então nós precisamos estar atentos, amém? Para a gente aproveitar bastante o tempo, eu quero convidar os irmãos nesta noite para abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, ontem eu tive o prazer de estar aqui com os oficiais, ministrei uma palavra com esses oficiais maravilhosos, e o tema de ontem da mensagem foi um tema que nós viemos durante todo esse mês que passou, o mês de agosto, falando que é um tema muito importante, sobre perdão, os laços do perdão. Então, eu quero continuar nesse assunto, quero continuar nesse tema. Ontem contei aqui a história de Jacó e Esaú, e houve uma situação muito interessante, porque ambos queriam a mesma coisa, ambos estavam lutando pela mesma coisa, um só se deu conta no valor que tinha aquilo que ele naquele momento estava desprezando, quando ele viu que ele tinha perdido. Porque o primeiro, Esaú, ele não estava nem aí, não estava nem preocupado com isso, estava preocupado era em caçar, estava preocupado em comer, estava preocupado com lentilhas, e ele só foi dar valor quando realmente o seu irmão Jacó tomou dele de uma forma bem complicada, de uma forma bem ardilosa, tomou dele o direito da primogenitura. E a primogenitura naquela época, irmãos, era o governo. Quando o pai faltasse, quem assumia o governo era o filho mais velho, o primogênito, né? Então, quando Esaú, ele se apercebeu que ele tinha perdido aquilo que ele não deu valor, houve um rompimento na família. Houve um rompimento. Ele queria de todos os jeitos, de todos os meios, a força, aquilo que era. Ele chega a ameaçar o seu irmão, e ele precisa, o irmão foge e fica toda a história. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos uma outra situação na mesma família. Olha só, irmãos, preste atenção, que na mesma família, na família de Jacó, a história se repete. Então, por favor, abram comigo suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 45. Vamos começar do verso de número 1, e aí eu vou fazer uma breve introdução para os irmãos poderem entender o contexto desta passagem. Gênesis 45 é o primeiro livro da Bíblia, facinho de achar. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou:
fazei sair a todos da minha presença, e ninguém fique com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Verso 2: ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, essa noite é uma noite de festa, é uma noite de bênção, Senhor. Estamos gratos a Ti por tudo que o Senhor está fazendo. Quero Te glorificar, Senhor, Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que nesta noite estão nos dando a honra da Sua presença, que vieram aqui conosco nos alegrarmos por conta destes filhos e filhas que tomaram a decisão de descerem às águas, testificando o sacrifício perfeito e suficiente do nosso Senhor. E agora, Pai, eu estou aqui com essa sublime missão de ministrar a Tua palavra. Senhor, por favor, que se cale o José Carlos neste momento, e que o Senhor faça de minha boca instrumento, a Tua voz, para comunicar aquilo que o meu irmão, que a minha irmã precisa nesta noite ouvir. E tudo, papaizinho, que acontecer aqui nesta noite, a glória, a honra e o poder pertence somente a Ti. Se você concorda com essa oração, diga amém. Se você concorda, diga graças a Deus. Observe, irmãos, que aqui está acontecendo uma situação parece bem confortável, né? Nós estamos vendo José se encontrando com seus irmãos, depois de um longo período de dificuldades, um longo período de rejeição. Sim, rejeição. José, hoje, nesse momento, ele é o governador do Egito. Deus, através de José, exalta a nação do Egito, escolhe a nação do Egito para ser o celeiro do mundo, diante de uma crise que havia se instalado no mundo por conta de uma fome, de uma seca muito grande. E Deus usa a vida de José, Deus usa a vida de Faraó para constituir José governador. E agora os irmãos de José, eles estão diante de José para poder comer, para poder buscar o alimento que eles precisam para poder sobreviver e não perecerem de fome. E observe que os irmãos estão atemorizados. O texto diz que eles estão com medo. Eles estão com medo do quê? Por que que eles estão tão assombrados? Por que que eles estão tão atemorizados? Para poder explicar isso, eu preciso voltar um pouquinho lá na história, para poder compartilhar com os irmãos a história. José era um dos 11 filhos de Jacó, o filho querido de seu pai. José era um filho que o pai tinha muito carinho, e por causa desse amor que o pai tinha por esse filho, os seus outros 10 irmãos ficavam com muitos ciúmes dele, ao ponto do pai gostar tanto do filho de fazer uma túnica com várias cores, demonstrando a autoridade do filho, a postura, a posição do filho. E isso causava nos irmãos um constrangimento muito grande.
causava uma ira, uma ciumeira muito grande. E ainda para piorar a situação, Deus começa a dar um dom. Deus dá um dom para José. Ele entrega um dom. José começa a ter sonhos. E todo o sonho que José tem está relacionado à posição que Deus, o Senhor, colocou para José dentro da família. E os irmãos, quando ouviram, quando participaram, quando escutaram o sonho, eles ficaram possuídos, eles ficaram totalmente descontrolados. E eles tramaram a morte de José. Mas para poder matar José, tinha o pai. E aí um dos irmãos, Rubem, o irmão mais velho, diz: olha, não vamos matá-lo. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Sempre vem uma caravana de medianitas, nós vamos vender ele. E aí ele desaparece, ele vai ser escravo. E a gente pega um animal aí, pega uma roupa dele aqui, suja aqui no sangue de um animal, e diz para o nosso pai que ele morreu, que ele foi atacado por um animal e ele morreu. E essa foi a história. E essa foi a versão que eles contaram para o pai Jacó. O que aconteceu? Aquele menino foi jogado dentro de um poço, foi vendido por algumas moedas de prata. Todo o sonho daquele rapaz, tudo aquilo que Deus havia mostrado para aquele rapaz, estava perdido. Os medianitas, a caravana passa, o leva, e ele é vendido para um homem de uma posição muito boa dentro do Egito, para Potifar, e ali ele começa a trabalhar. Irmãos, a princípio, quando a gente olha, vai falar assim: poxa vida, mas que coisa, né? Que situação, que irmãos são esses? Como que pode os irmãos venderem o seu próprio irmão? Como que pode as pessoas fazerem isso com o seu próprio sangue? Você teria coragem de trair o seu irmão nesse ponto de vendê-lo para se livrar dele, porque você não concorda com alguma situação? Pois foi isso que aconteceu. José foi vendido. Aparentemente o problema está resolvido. Mas uma coisa, irmãos, me chama a atenção. Por que que Deus não entrou em ação? Por que que Deus não protegeu José? Por que que Deus não protegeu José? Se Deus tinha promessa, como Deus estava, se os sonhos que Deus estava mostrando para José, e José fez questão de contar, mesmo sabendo que isso ia piorar o relacionamento dele com os irmãos, por que que Deus não fez alguma coisa? Por que que Deus deixou José ser vendido da forma que foi vendido? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta: onde estava Deus neste momento? Você já fez essa pergunta? Você já parou para pensar por que que Deus não interviu? Por que que Deus, no momento em que aqueles irmãos pegaram aquele jovem, jogaram naquele poço e venderam aquele rapaz, todo aquele sonho do seu irmão, por que que Deus não fez alguma coisa? Por que que Deus não mandou um anjo para avisar Jacó? Por que que Deus não mandou um anjo para aparecer na presença daqueles rapazes, daqueles irmãos, e dizer: pai, vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? Vocês estão bilholhados? Vocês estão doidos? Não prestaram? Por que vocês estão loucos? Por que Deus não fez isso? No livro de Eclesiastes tem um texto, queridos irmãos, que eu gosto muito. E esse texto diz assim: assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim tu não conheces as obras do Senhor. Às vezes a gente fica perguntando: por que que o Senhor não fez? Por que que o Senhor não tomou uma provisão, uma providência?
Nós não conseguimos entender o amanhã, nós não conseguimos entender lá na frente. Observe, irmãos, que Deus tinha um plano. Deus, escute, repare bem, Deus tem uma história que Ele escreveu ao teu respeito. E será, aí por favor, faça essa pergunta para você, por favor, faça essa pergunta, será, eu vou falar na primeira pessoa do singular, será que eu estou vivendo de acordo com o propósito de Deus, para assumir a posição que Deus me prometeu? Porque nós vamos voltar e nós vamos colocar, aí nós vamos lá, vamos perguntar agora, será que José estava vivendo, será que José tinha estrutura, será que José tinha condições de ser colocado na posição que Deus queria colocá-lo como responsável, como governo da sua família, para dar continuidade à família, à história que Deus havia escrito? Será que José não passasse pelo que ele passou? Porque dali, querida igreja, José, ele vai para a casa de Potifar. Potifar, e é gostoso o texto, porque os irmãos que acompanham a leitura vão ver que quando José chega na casa de Potifar, a Bíblia diz, deixa claro, e o Senhor era com José. José caiu na graça, José caiu na graça de Potifar, e Potifar entregou todo o governo da sua casa, e por causa de José, a vida de Potifar, Ari, foi muito mais abençoada do que já era. Só que Deus está olhando para José, assim como Deus nessa noite te trouxe aqui, assim como Deus está olhando para você, aleluia, e Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua essência, e Deus diz, José ainda não está pronto, precisa acontecer, preciso trabalhar. E quando José está muito bem, irmãos, acontece uma situação. José é menino novo, tem aproximadamente aí entre 17 a 20 anos de idade, menino que está vendendo, que está soltando hormônio pelo nariz, está bombando. E a mulher de Potifar, que nós podemos chamá-la de Patifona, ela bate os olhos no menino e fala assim, uau. E aí aquela mulher está lá, e ela se encanta por José, ela se encanta por José e começa a assediar José, e José, rapaz, ele fala, meu Deus do céu, eu não vou entrar nessa conversa não, vou sair fora desse negócio. Chegou ao ponto, igreja, da mulher se colocar numa posição que José teve que correr, para que não pecasse contra o seu Deus. Sabe o que aconteceu? A mulher viu, quando ela viu que o plano dela não tinha dado certo, ela começou a gritar e levantou uma calúnia contra José. Levantando a calúnia contra José, José foi para onde? José estava tudo dando, agora que estava começando as coisas a dar certo na vida de José, José vai para a cadeia. José é lançado na cadeia, e lá na cadeia ele fica jogado. Mas a Bíblia continua dizendo, pastor Francimar, que o Senhor era com José. Você queria que Deus fosse com você como Deus foi com José? E aí? Você queria? Deixa eu perguntar para você, você correria que nem José correu? Não precisa responder não, vigia. A situação, querida igreja, José fica lá e discute só, repare bem, José, quando ele chega na cadeia, o carcereiro olha para aquele rapaz e fala, mas esse menino, o que esse menino está fazendo? Esse menino é tão bom. Foi lá e entregou o governo entregou o governo da cadeia para José. José agora está bonito na foto, está conduzindo tudo lá, mandando todo mundo lá, e José fez amizade com todo mundo e a coisa está boa.
Acontece, tempo depois, 2 funcionários do rei, do faraó, é jogado lá na cadeia. Foram bater lá na cadeia. Um era o padeiro e outro era o copeiro. E ali Deus está preparando José. Deus está moldando José. Deus está, eu estou falando assim, ó, Deus, eu estou com você. Mas você tem coisa, preste atenção nisso, querida igreja. Eu estou contigo, mas você não está pronto ainda. E aí José, aqueles 2 funcionários têm um sonho cada um. O padeiro diz que ele sonhou que ele via uns pássaros comendo na cabeça dele, um sonho esquisito lá. E o outro, ele vê um outro sonho lá, servindo lá o rei. Resumindo a história, ele interpreta os sonhos. Ele tem a capacidade de interpretar os sonhos e diz: olha, você padeiro, você vai morrer. E você copeiro, você vai ser restituído ao seu cargo. E quando você estiver perante Faraó, lembra-te de mim, que eu estou aqui injustamente, eu não cometi erro nenhum. Aí o padeiro falou, o copeiro falou: tudo bem, se a interpretação do seu sonho foi isso, está tudo certo, eu vou lembrar de você. O padeiro foi condenado e foi morto, enforcado, e o copeiro foi colocado novamente na sua posição de copeiro, de servir o rei. Só que tem um detalhe: o copeiro não esqueceu de José. José vai lá 2 anos lá, gente, mais 2 anos lá. E o copeiro não lembra. Rapaz, que Deus é esse? Que Deus é esse? Por que Deus não entra logo? Por que Deus não toma uma... Por que Deus não manda que nem lá no apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, que estavam lá que manda um terremoto e sai aquelas cadeias e José vai embora? Ou por que não vem um anjo lá, bate uma asa, pega lá e leva José para... Sabe por quê, queridos? Porque José não estava pronto. Diga comigo assim: José não estava pronto. 2 anos se passou. E o rei, agora quem tem um sonho é Faraó. Faraó tem um sonho. E Faraó, o sonho que Faraó tem, ninguém consegue. Chamou todos os magos, os adivinhos, os videntes, e ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Faraó fica bravo. Faraó fica irritado. E agora? Aí o copeiro, olha o copeiro aí, gente. O copeiro lembrou que lá na cadeia tem um camarada que ele estava numa situação de prisão e que ele teve um sonho e o camarada interpretou. E o copeiro falou para o faraó: Faraó, eu estou aqui porque um camarada lá na cadeia. E o faraó falou: manda esse cara vir aqui urgente. E José foi. O rei contou o sonho para José, e José interpretou o sonho, como os irmãos conhecem a história, e José foi colocado como governador de todo o Egito. Só para vocês terem uma noção, irmãos, do tamanho da posição que Deus colocou José. José só estava abaixo do faraó. Não tinha primeiro-ministro, não tinha. José era o cara. Agora deixa eu te perguntar: você já descobriu por que José precisou passar por tudo isso? Você já se fez essa pergunta? Nessa introdução que eu estou fazendo, você já conseguiu chegar a um consenso, chegar assim, veio algum pensamento na tua mente dizendo assim: por que será que esse cara sofreu tanto? Deixa eu te perguntar, vou fazer essa pergunta para você. Se os seus irmãos tivessem traído você, como José foi traído, se os seus irmãos tivessem te odiado ao ponto de pegar você e colocar numa vala cheia de cobra, cheia de veneno, cheia de uma situação
vexatória, humilhante, te vendesse todos os seus sonhos para se livrar de você. Se você tivesse numa oportunidade de poder, o que você faria com esses irmãos? O que você faria com aquele que te traiu? O que você faria com aquele que vendeu os teus sonhos, que te separou do seu pai, que te separou da sua mãe, que te separou da sua terra, da sua família, por causa de ciúmes e de inveja? O que você faria se agora você estivesse no poder? E você tem o poder, agora você tem na sua mão, porque é isso que nós acabamos de ler. José agora, ele é o governador. José agora tem o poder. Os irmãos estão indo lá buscar alimento. E se você voltar um pouquinho na história, você vai perceber que na primeira vez que eles vão buscar o alimento, Mari, na primeira vez, quando José bate o olho, conhece eles, José fala: agora eu estou por cima da cocada branca, agora eu estou por cima da carne seca. Tanto é, fato é que o que eles fazem? Ele prende, eles seguram o irmão. Vocês são espiões. Ele começa a tramar um plano para segurar um dos irmãos, para que ele pudesse ver o seu irmão Benjamim, que era o caçula, o irmão caçula dele. E ele falou: se vocês não trouxerem o seu irmão mais novo para provar que vocês não são espiões, esse seu irmão aqui vai morrer. E ainda para complicar, ele manda pegar os empregados, pegar comida, colocar na sacola deles. Eles compraram a comida, pagaram a comida, e ele mandou devolver o dinheiro na sacola deles. Olha só, irmãos, que situação. Quando eles chegam lá na frente, que eles veem que o dinheiro está devolvido lá, eles entram em desespero. E eles, olha só isso, escute isso. Eles começam a dizer, na hora que eles abrem o saco, que eles olham e falam assim, eles estão ali desesperados. Um diz assim, Neudo, diz assim: já sei o que é Deus, é o sangue de José clamando. Eles começam a reconhecer a bobagem que eles fizeram. Então o sangue de José, ou seja, eles estão, porque eles não conheceram José. José está diferente. Eles não conheceram quando José os conheceu. Você lembra daquela história: quem bate esquece, mas quem apanha lembra? José conheceu eles, mas eles não conheceram José. José estava diferente. E agora? Por que José precisou passar tanto sofrimento? Você tem se perguntado para o Senhor: por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que eu estou padecendo? Por que todas as vezes que eu chego perto da promessa, alguma coisa acontece e eu volto para a estaca zero? O que é que está acontecendo? Alguém te machucou, alguém te traiu, alguém te feriu. Só que, irmãos, imagine, porque em Jacó, em Abraão, Isaac e Jacó, Deus tem uma promessa. Deus tem um propósito de estabelecer uma nação santa e eleita, que adorasse a Ele, que servisse a Ele. Então, se aqueles homens fossem mortos e pagassem com a vida pelo crime que eles cometeram, aqueles homens, o projeto de Deus estava interrompido. Pastor, pelo amor de Deus, onde o senhor quer chegar? Você já sabe onde Deus quer chegar. Quantas vezes, irmãos,
Às vezes a gente fala assim: poxa, mas eu não entendo por que eu estou sofrendo, eu não entendo porque eu estou padecendo dessa forma, eu não entendo porque as coisas não estão dando certo na minha vida, eu não entendo porque as coisas não estão acontecendo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu estou forjando o teu coração, eu estou preparando o teu coração para você receber a posição que eu tenho te dado, porque se eu fizer hoje do jeito que você está, você vai matar aqueles que eu levantei para estarem do teu lado. É isso. Nós não entendemos por que o Senhor está fazendo, nós não entendemos por que tanto sofrimento. Deus está moldando, Deus está lapidando a tua história, Deus está lapidando, Deus está te preparando para que quando chegar o momento, você não se perca. Você consegue entender isso, igreja querida? O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor... O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou pelo teu nome. Esse é Rubem, está querendo me derrubar. O Senhor te chamou pelo teu nome. Irmãos, esses rapazes agora estão diante do seu irmão e eles não conhecem o seu irmão. Esse cara tem o poder de destruir a vida deles. E aí a gente olha e fala: mas por que isso não aconteceu? Percebe agora, que você consegue perceber por que José precisou passar por tudo que está passando? Ou que ele passou para chegar nesse momento e olhar para os seus irmãos? Irmãos, eu amo essa passagem. Esse texto fala tanto comigo, igreja querida, porque observe bem que agora José está com a faca e o queijo na mão. Ele tem a possibilidade de pelo menos causar um prejuízo, de pelo menos causar: eu não vou matar, mas eu pelo menos agora eu vou fazer que esses caras comam na minha mão. Eles vai, não. A palavra está dizendo, olha que coisa mais linda. Olha só, disse José a seus irmãos: achegai-vos a mim. E chegaram-se, e então disse: eu sou José, vosso irmão que vendestes para o Egito. Agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver de me vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Sabe, irmãos, agora José está ali diante da situação, e José agora está entendendo. José está entendendo agora, diante dos irmãos, o propósito de Deus. Os irmãos, quando ouvem é José, meu Deus do céu, agora a casa caiu, nós vamos morrer. Ele vai se vingar da gente. Se vingaria sim, se Deus não tivesse permitido que José passasse pelo que ele passou. Está entendendo por que Deus está permitindo que você passe por essa situação? Você que entrou aqui nesta noite perguntando para o Senhor, você que entrou aqui buscou, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Senhor, por que as coisas não estão dando certo? Senhor, por que Deus está dizendo: eu estou te preparando, eu estou trabalhando na tua vida para te mostrar o quão grande eu sou, o quão grande através da sua vida eu vou te usar para abençoar, inclusive aqueles que te deram as costas. Aqueles eu vou colocar diante de ti. Eu vou colocar diante de você aqueles que te abandonaram, que te traíram, porque eles são preciosos também. Quanto tempo faz que você não fala com seus irmãos? Quanto tempo faz que você não fala com seus pais? Mas meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu irmão me rejeitou.
eles me venderam, eles me largaram. Ei, você está entendendo por que você está passando pelo que você está passando? Porque Deus tem projeto na vida dessas pessoas. Essas pessoas são tão importantes quanto você é, e por isso Deus te colocou nessa situação, para que pudesse preparar o teu coração, um coração perdoador. Perdoa. Deus te trouxe aqui para dizer: libera perdão nesta noite, em nome de Jesus. Libera perdão. A melhor forma de tomar posse, a melhor forma de assumir aquilo que Deus tem para a tua vida é perdoando. Jacó viveu essa história. Jacó precisou fugir do seu irmão, porque o seu irmão disse: eu vou matá-lo, eu vou esperar o meu pai morrer e vou matá-lo. O coração de um pai agora, o coração de Jacó agora, Jacó já está velho. Jacó está velho agora, e ele não consegue chorar, ele não conseguiu viver o luto do seu próprio filho, porque o corpo do seu filho, segundo os seus outros irmãos, os seus outros filhos, havia sido devorado por um animal selvagem. E agora Jacó tem a oportunidade de ver o seu filho. Igreja querida, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: está na hora de liberar perdão. Nós passamos quatro semanas, foi 4 ou 5 quartas-feiras? Foi 5, né? Foram 5 quartas-feiras, né? 5 quartas-feiras falando sobre perdão. E o Senhor ainda nesta noite, nesse primeiro culto de domingo, nesse primeiro domingo, Deus ainda está falando sobre perdão nesta noite. Você está esperando uma resposta de Deus, mas o Senhor manda eu te dizer nesta noite, o que você está precisando. A sua bênção está para ser liberada, ela está à sua disposição. Sabe qual é a senha? Escute isso que Deus está falando. Eita, meu Deus. Sabe quando você recebe uma notificação de que você ganhou uma bolada? De que você ganhou um grande prêmio? Só que para você poder sacar esse grande prêmio, você precisa colocar uma senha. E essa senha é perdão. Mas aí a gente fica perguntando: mas perdão? Perdoar? Eu perdoo. Principalmente sabendo que eu tenho que ganhar, eu vou pegar uma bolada, eu perdoo. Deus conhece os nossos corações. Quantas vezes você disse: eu perdoei. Perdoei, nossa, eu perdoei. Mas é ele lá, é ela lá, ou ele lá e eu aqui. Isso não é perdão. Eu perdoei. Mas eu perdoei, mas qualquer situação está jogando na cara. Porque o verdadeiro perdão, nós não vamos ter um retardamento mental. Vamos lembrar, e isso é o verdadeiro perdão. Porque a gente pensa que eu não vou mais lembrar do que eles fizeram. Eu não vou mais me lembrar do que eles fizeram. Não, acabou, eu vou ficar um retardado mental, vou ter um aneurisma, e não vou me lembrar. Não é isso não. O verdadeiro perdão é aquele que quando você lembra, mas você não dói mais no seu coração. E Deus te trouxe aqui para te fazer isso. Tem alguém aqui nesta noite que está dizendo: mas eu perdoei. Mas eu perdoei. Mas não pode encontrar com essa pessoa, não pode lembrar dessa situação, que o coração começa a doer, começa a dar uma angústia, dar um sentimento. Deus te trouxe aqui para dizer para você: filha, você não perdoou. Você está querendo dizer para você mesmo que você perdoou, mas enquanto você continuar com essa dor, enquanto você continuar com esse ressentimento, a sua história está travada.
Porque você não consegue entender aonde Deus quer te colocar. É verdade que muitas vezes, repare bem, que nós precisamos nos afastar. É verdade que muitas vezes nós precisamos manter uma distância, porque se nós ficarmos em cima, remoendo aquilo que aconteceu, aquilo que fizeram conosco, é mais difícil de perdoar. Mas Deus está dizendo nessa noite: é tempo de voltar. Abaixore e canta lamassúrias. É tempo de voltar. É tempo, louvado seja o nome do Senhor, de aleluia, de reconciliação. É tempo de reconciliação. Mas será que ele vai me perdoar? Será que ela vai me perdoar? Será? Jacó também estava com esse problema. Jacó passou 20 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, colhendo aquilo que ele plantou na vida do seu irmão. Agora Labão, seu tio, está fazendo ele pagar com a mesma moeda. Só que escute bem, Deus estava abençoando Jacó. Quanto mais o tio de Jacó tentava prejudicá-lo, mais Deus, o Senhor, o abençoava. Jacó prosperou tanto que o tio começou a olhar com uma forma diferente. Os irmãos, os cunhados de Jacó começaram já a tratá-lo de uma forma diferente do que era então. E eu disse aqui ontem no encontro de oficiais, e é uma pergunta que vem no coração: mas como eu vou saber se eu vou ser perdoado, ou se é o tempo de fazer isso? Porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer saber o tempo de Deus. E eu disse ontem, o Espírito Santo através da minha vida disse ontem: escute isso. Deus dá o sinal, Deus manifesta a hora e o sinal certo. Preste bem atenção. Deus está mostrando, Deus está falando com você nesta noite, porque Deus já falou para você que é hora de reconciliar. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Senhor, aqui está, Senhor, a tua igreja querida. Aqui está, Senhor, os teus filhos que vieram, Senhor, que marcaram com o Senhor um encontro nesta noite. E eles estão aqui porque eles te amam. Eles estão aqui, Senhor, porque querem conhecer a tua vontade. Eles querem conhecer, Senhor, qual é o teu querer, meu Pai. Porque, Pai, eles não têm entendido o porquê de tantas situações, porque tantas provas, porque tantas dificuldades. Mas o Senhor os trouxe aqui nesta noite para mostrar a eles, Senhor, que é tempo de reconciliação. Porque o Senhor já preparou, aleluias. O Senhor já preparou. O Senhor está dizendo nesta noite no coração deste filho, desta filha: é tempo de reconciliação, é tempo de paz, é tempo de liberar perdão, é tempo de perdoar. Ó Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, assim como o Senhor, naquele momento em que o Senhor estava naquela cruz, na agonia da morte, o Senhor olhou para os algozes, aqueles que o crucificaram, aqueles que cuspiram, aqueles que humilharam o Senhor disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
E nós, Pai, nos achamos no direito de sentir-nos, Pai, ofendidos, de nos sentirmos machucados, vitimizados, Pai, carregando o sentimento de culpa, sentimento esmagando, Pai, porque alguém fez algo para nós que nos prejudicou. Oh Senhor, abre esses olhos espirituais nesta noite. Espírito Santo de Deus, move esse coração, Pai querido, desse filho, desta filha. Faz esse coração, toca nesse coração, Pai, para que haja, Pai, um desejo. Faz nascer um desejo no coração desta filha. Faz um coração nascer um desejo, um desejo ardente no coração, para que esse filho e essa filha possa, Senhor, ir, Pai, porque o Senhor está dizendo: é tempo de perdão. O Senhor está dizendo: é tempo de liberar perdão. É tempo de perdoar. E é tempo de ser perdoado. Aleluia, Jesus. Toda a glória, Pai, todo louvor, Pai, pertence ao Teu nome santo. Que esse filho, que esta filha que aqui está hoje, possa estar diante daqueles que o machucaram, o feriram, e dizer: hoje eu entendo porque Deus permitiu que todas essas situações acontecessem, porque se não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui para cuidar e proteger vocês. E hoje eu tenho a condição de te abençoar. E eu, por amor, eu escolho te abençoar. Aleluia. Pode ir. O caminho Ele já preparou. Está tudo pronto. É só. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O Senhor já preparou. Glória a Jesus.